retornamos em mais esta aula para darmos sequência a esta série de aulas que nós temos visto no Evangelho de Marcos, né? E nós temos falado muito a respeito deste personagem ou desse grupo de pessoas chamado de fariseus, né? Que eram os religiosos que existiam ali no tempo do Senhor Jesus. Aqueles homens que eles eram responsáveis por ensinar a Bíblia, ensinar aquilo que o Senhor dizia, aquilo que o Senhor queria. Eles eram as pessoas que estavam nas sinagogas, que eram as igrejas daquela época, que deveriam falar sobre o Salvador para as pessoas, sobre a esperança, né, da vida eterna. E nós vimos até agora que essas pessoas, eles não estavam felizes com o Senhor Jesus. E que é interessante pensar sobre isso, porque se eles ensinavam a Bíblia, ensinavam a palavra de Deus, que existia até ali, naquele momento, eles deveriam ser as pessoas mais felizes com a chegada do Senhor Jesus, as pessoas mais contentes em ver os milagres do Salvador ali diante deles e assim também se juntarem ao Senhor Jesus, mas nós vimos que não. E hoje nós vamos aprender em mais uma passagem que nós vamos ler da Palavra de Deus a respeito das atitudes ruins desses homens e que pode ser atitudes que nós hoje, mesmo depois de tanto tempo, mesmo sendo crianças, nós podemos agir como esses homens e que isso pode ser um grande perigo para a nossa alma. Então, nós vamos começar pela nossa leitura. Nós vamos até o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, e nós vamos ler duas porções de versículos. A primeira será do versículo 1 ao versículo 8, e depois nós vamos ler do versículo 14 até o 23. Então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 7, e diz assim a palavra do Senhor: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Agora nós vamos para o versículo 14. E chamando a si toda a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas? E dizia: O que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano,
a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Nossa leitura se encerra aqui. Então, como vimos, crianças, o Senhor Jesus estava aqui em mais uma situação em que ele é interrogado por esses homens, os fariseus e os escribas. E nessa aula nós vamos aprender a respeito de mais uma atitude muito ruim desses homens. E o nome dessa atitude é hipocrisia. Será que alguém de vocês em casa saberia dizer o que é hipocrisia? Parece uma palavra muito difícil, né? A palavra hipocrisia é quando nós agimos de uma forma, nós fazemos algo bom para as pessoas verem que nós somos pessoas boas, mas lá dentro do nosso coração nós não queremos fazer aquilo, nós não somos daquele jeito, né? Nós não somos verdadeiramente obedientes, nós não estamos felizes, nós fingimos ser algo que nós não somos. Então o nome disso é hipocrisia. Os fariseus, eles eram homens assim. E esta lição hoje vai falar sobre isso. E nós vimos aqui uma situação em que fala sobre o costume que os fariseus tinham de lavar as mãos. Mas eles lavavam as mãos muitas e muitas e muitas vezes. E nós vamos ver o Senhor Jesus nesta situação, sendo os seus discípulos, sendo visto por aqueles homens, os fariseus, porque eles estavam ali comendo sem lavar as mãos. Então os fariseus, eles vão questionar o Senhor Jesus e falar, que estão aí os seus discípulos comendo sem lavar as mãos. E o Senhor Jesus vai responder àqueles homens. Primeiro, crianças, nós temos que entender que o Senhor Jesus aqui nunca disse que é errado lavar as mãos. Nós sabemos que é muito importante lavar as mãos antes das refeições, porque nós podemos ficar doentes, ter problemas com isso, que nós devemos ter ordem, que nós devemos deixar as coisas arrumadas, que nós devemos ter higiene, as roupas limpas. O Senhor Jesus aqui não estava dizendo que isso é errado, mas que os fariseus, eles davam uma importância muito grande para isso, ao ponto deles acharem que era mais importante eu lavar as mãos do que agradar a Deus da forma que Deus ensina em sua palavra. Eles achavam que aquele costume de lavar as mãos várias vezes, de estar limpo à vista de todos, já era o suficiente para que Deus estivesse feliz comigo. Que aquela ação que todo mundo pode ver que eu estou limpo, que eu sou uma pessoa boa, que eu faço as coisas que eu devo fazer, que isso já era o suficiente para que Deus se agradasse de mim. Mas aí o Senhor Jesus, ele responde de uma maneira muito séria, dizendo que não é a sujeira que está pelo lado de fora que importa. Por que será que o Senhor Jesus Cristo disse isso? Porque há uma outra sujeira, uma sujeira muito pior, e essa sujeira está no nosso coração. E o nome dessa sujeira, será que alguém de vocês em casa poderiam dizer qual sujeira poderia ser essa? Essa sujeira se chama pecado. O Senhor Jesus estava aqui mostrando para eles que havia algo muito pior, que isso sim é o que contamina, o homem, que nos contamina. Porque o pecado do coração é o que faz com que a gente cometa todos os outros tipos de pecado. E são essas coisas que vão fazer com que um dia, se nós não buscarmos o Senhor para o perdão dos nossos pecados, um dia nós iremos ao inferno, um lugar terrível, um lugar longe de Deus, de muito sofrimento. Então, aqueles homens que deveriam conhecer a palavra de Deus e saber o que era mais importante, eles estavam mostrando como eles não sabiam a vontade do Senhor, e quanto eles eram homens muito falsos. E pode ser que nós também pensamos um pouco assim, quando nós achamos que pelo fato de eu ser apenas uma criança obediente, eu sou um bom aluno na escola, eu ajudo os meus amigos, eu sou uma criança que
vai à igreja todos os domingos, eu leio a Bíblia, então eu penso assim, o Senhor se agrada de mim e um dia Ele vai me levar para o céu. Mas eu ainda não olhei para dentro do meu coração e vi que lá também tem pecados. E que enquanto eu não me arrepender destes pecados e eu não pedir o perdão ao Senhor, de nada adianta eu fazer todas as coisas certas para todo mundo ver, porque o que importa é o que está lá dentro. E é eu fazer as coisas com um coração novo, com um coração que já pediu perdão a Deus. Então, crianças, os fariseus, eles se importavam com o externo. Eles achavam que lavar as mãos era o mais importante, que Deus já se agradava deles por causa disso. Mas o Senhor Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que está fora, não é essa sujeira de fora que eu posso lavar apenas com água e sabão, não. Deus olha para dentro do coração, e quando Ele olha para dentro do nosso coração, o que Ele vê? Ele vê orgulho? Ele vê egoísmo? Ele vê cobiça? Ele vê engano? Ele vê malícia? Né? Orgulho é quando eu me acho melhor do que os outros e eu maltrato os meus amigos, o meu irmão, primos, pessoas, até mesmo os adultos, porque eu me acho uma criança muito boa, muito melhor do que as outras. Egoísmo é quando eu quero tudo só para mim, tudo é meu e eu não divido nada com ninguém. Cobiça é quando eu quero muito uma coisa que eu não tenho e eu chego a ficar triste por causa disso. Eu penso que enquanto eu não tiver aquela coisa que eu quero muito, eu vou ser uma criança infeliz. Então eu fico emburrado, eu fico triste, eu respondo mal aos adultos que cuidam de mim. O engano, o que é engano? Engano é quando eu conto mentiras, né? É quando eu digo que vou fazer alguma coisa e não faço. É quando eu conto uma história que não é verdadeira, né? A uma pessoa. Malícia é quando eu quero ter vantagem sobre alguém, alguma coisa, né? Eu digo que vou fazer alguma coisa só para ganhar algo em troca. Eu não estou agindo com um coração sincero. Eu não quero ir lá e fazer aquela coisa boa. Eu quero fazer só para eu ganhar algo em troca, um presente, um favor, né? Eu não estou sendo uma pessoa sincera, eu estou agindo com malícia. Então o Senhor, Ele vê o nosso coração, Ele sabe o que está lá dentro. E estas coisas, crianças, são as coisas que fazem mal, verdadeiramente mal para nós. Por quê? Porque se nós não formos ao Senhor arrependidos, tristes por esse pecado e pedir perdão a Ele, nós nos iremos para o inferno. E nós aprendemos que o que é o que limpa um coração sujo? Bom, lavar as mãos nós sabemos que só limpa a sujeira que está do lado de fora. Mas o que vai limpar um coração sujo de pecados? Nós vimos que o Senhor Jesus um dia Ele morreu na cruz do Calvário. Ele se entregou. O Senhor Jesus, Ele foi o único homem que nunca pecou, que tinha um coração realmente limpo, puro. E quando Ele foi à cruz, crianças, Ele tomou a culpa dos pecados. Mas de quem? Das pessoas que um dia forem a Ele pedindo perdão, pedindo um novo coração, né? Quando nós deixamos de apenas pensar nas coisas boas que nós fazemos, e aí nós vemos que há pecados escondidos, guardados, né? E que muitas vezes, como a tia acabou de dizer, pode ser que você faça coisas boas apenas por fingimento, né? Então, esses pecados, eles estão escondidos lá dentro. E o Senhor Jesus Cristo, Ele diz que todo aquele que vai a Ele pedindo perdão, entristecido pelos seus pecados, a morte dele na cruz do Calvário, há muito, muito tempo atrás, ela apaga esses pecados, apaga essa culpa, porque tudo que o Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz, é Ele tomando o nosso castigo, para que um dia a gente não vá para o castigo do inferno. O Senhor Jesus Cristo, Ele paga na cruz com o seu sofrimento, com a sua dor e principalmente com a sua morte. O
morreu para que a gente não fosse um dia para o inferno. Então, quando eu vou ao Senhor orando, pedindo perdão pelos meus pecados, agora eu sei que eu posso ter um coração limpo e que agora sim eu estarei de bem com o Senhor, porque Ele vai ver que os meus pecados foram perdoados. E que eu não vou ser assim hipócrita como os fariseus, que apenas fingiam ser bons, mas que dentro dos seus corações, estavam sujos. Eles eram homens maliciosos, enganadores. Eles não aceitavam o Senhor Jesus. Eles queriam ser reconhecidos, pelo fato de eles serem pessoas religiosas. Eles queriam ser famosos. Eles queriam ter poder, mas eles não queriam saber de Deus e nem do Senhor Jesus Cristo. Então, que nós também não sejamos como esses homens e que nós possamos olhar para dentro do nosso coração, ver toda a sujeira que tem lá dentro e então irmos até o Senhor Jesus em oração, porque Ele é o único que pode nos lavar e nos dar um coração novo, um coração que vai querer obedecer, um coração que vai querer ajudar, um coração que vai querer fazer as coisas certas porque ama o Senhor que o salvou. Então, nós vamos encerrar a nossa aula entoando o hino número 57 e que o Senhor os abençoe.